Olá, está começando mais um Artefato. Nesta temporada você vai conferir diversas pesquisas e projetos da Unesp relacionados à arte, cultura e comportamento. E nesta edição o assunto é economia criativa. Você já ouviu falar sobre esse tema? A economia criativa, diferente da economia tradicional, é a capacidade de gerar trabalho e renda a partir de produtos imateriais, como o conhecimento e a criatividade. Por exemplo, algumas das áreas que integram a economia criativa são as artes, a moda, o design e o mundo digital. Esse novo modelo já está presente em muitos espaços. Vamos juntos conhecer o projeto da Unesp de Bauru, o Neocriativa, um núcleo de estudos e observação em economia criativa. Eles trabalham mapeando e catalogando espaços criativos da cidade, buscando entender melhor toda essa área. Hoje a gente vai conhecer o projeto Neocriativa, um trabalho aqui da Unesp que ultrapassa os muros da universidade e observa a economia criativa aqui da cidade de Bauru. Queria que a gente começasse essa conversa, gente, falando um pouco sobre o que é a economia criativa. Bom, economia criativa, ela dá conta de atividades cujo a matéria-prima principal é a criatividade, né? São atividades que geram emprego, renda e trabalho, e são atividades que têm em comum a arte, por exemplo, o jornalismo é uma atividade criativa, da economia criativa, a música, o teatro, a dança, moda, né, a moda, o artesanato, e é uma atividade que ela cresce muito, num ritmo muito acelerado, né, e tem como algumas características. A felicidade das pessoas, os profissionais eles costumam ser mais felizes e também muito capacitados, né? Além de ganhar muito bem, né? Então é uma área que é bastante interessante por causa desse tom lúdico, mas é também uma área que emprega muita gente. E ela gera também novos arranjos de trabalhos, diferente da economia tradicional, que é um pouco mais formal, enfim. Sim, é uma característica das atividades da economia criativa, né? Elas são fluídas, né? São territórios, como a gente trabalha aqui, arranjos produtivos locais intensos de cultura, que conseguem gerar novas cadeias produtivas, né? É muito diferente das atividades tradicionais, porque elas conseguem inovar, né? Elas têm essa característica da inovação. E as pessoas que estão envolvidas nesses arranjos, elas acabam participando de todos os processos, né, da atividade fim. Então elas conhecem o projeto do começo ao fim, sabem a razão, o porquê de estarem fazendo e qual que é a função daquilo. Elas sentem um propósito dentro do trabalho delas. Formando uma identidade, né, daquelas pessoas que estão envolvidas inseridas, né, dentro da atividade criativa. Forma um grupo único. Queria que vocês contassem agora o que é o projeto, né, o Neocriativa, como ele surgiu, quais os objetivos desse projeto. O Neocriativa ele surge aqui na Unesp em 2011. Nós somos um grupo de estudos e um grupo de pesquisa também. Reúne alunos, tanto da pós-graduação quanto da graduação, e também pessoas da cidade, né? A gente traz essas pessoas que são criativas, os profissionais criativos, né, para discutir com a gente esse setor da economia, né? A gente faz pesquisa na cidade, faz extensão, né, para tentar levantar dados sobre o que acontece em Bauru e também para fazer uma reflexão sobre cultura, sobre a atualidade dessas atividades, né? O pessoal identificou em Bauru um território muito fértil para a criatividade, então eram muitas pessoas que trabalhavam isoladamente, assim, cada uma com uma atividade informal, criativa, mas que ao mesmo tempo conheciam muitas pessoas nessa mesma realidade. Então a partir desse momento a gente identificou uma rede, né, de pessoas que trabalhavam com a economia criativa na cidade. A partir daí a gente foi identificar quem são essas pessoas, os atores sociais, o que eles fazem, como e onde eles estão. Então, no primeiro momento nós fazíamos entrevistas, indo até esses arranjos, conhecendo a forma com que eles trabalhavam, a dinâmica do grupo, né?
principalmente quem eram essas pessoas e qual a devolutiva social que isso trazia para a sociedade. A gente não está discutindo só novos modelos, modelos de negócios criativos, a gente está discutindo projetos que tenham essa perspectiva de geração de renda, trabalho e uma devolutiva social, que contemple a realidade da comunidade que está inserida. E depois disso as pessoas começavam a indicar que tem aquele grupo de samba lá naquele bairro, tem aquele grupo que faz de hip hop lá naquele outro bairro. Nós fomos conhecendo um pouco da cidade, descobrindo Bauru e descobrindo um pouco da história dessas pessoas e desses projetos criativos. Vocês com esse conhecimento, né, a partir dessas observações da economia criativa local, como que a gente pode considerar que Bauru está hoje, né, como está a economia criativa aqui no interior perante um olhar mais macro, sei lá, a economia criativa no país, por exemplo? É que é um pouco complexo, porque cada realidade da cidade é diferente, sabe? É única. Então, o que a gente percebe aqui em Bauru, dentro do nosso mapeamento, por exemplo, é que os dados que a gente tem são muito referentes às nossas vivências enquanto universitários. A gente conhece bastante arranjo que estão ali na região do centro, mas não necessariamente porque eles atuam no centro. Geralmente são projetos que acontecem ali, a manifestação está ali, mas toda a preparação é de outro lugar, de uma área mais periférica e tudo mais, mas que se apropria do centro para a manifestação cultural. E acho que outro dado curioso é que a economia criativa ela se divide em 4 vertentes, a de artes, mídias, patrimônio material e imaterial e inovação tecnológica. E dentro de Bauru, o segmento que tem maior expressividade é o de patrimônio material e imaterial. Então as pessoas têm uma preocupação bastante grande em preservar a identidade cultural delas dentro do microcosmos, né, em que elas vivem, dentro dos espaços em que elas estão. E isso o que torna curioso é saber que Bauru é uma cidade que praticamente não tem identidade, então ela teve uma mudança muito grande de perfis. Então teve como identidade a ferrovia, depois da ferrovia foi a cidade lanche, né, o Bauru, aí depois do Bauru a cidade sem limites. Tudo isso gera um conflito de identidade da população com a cidade, mas esse é o segmento em que as pessoas mais tentam se reafirmar aqui dentro da cidade. Uma das preocupações que a gente tem é de lidar com esses grupos que a gente chama de acêntricos, que são os grupos periféricos, que são os grupos empobrecidos e despossuídos, que no caso brasileiro são grupos que sofrem uma violência muito intensa, né? Os relatórios mostram que esses grupos estão sob violência, são áreas de vulnerabilidade social, e a nossa preocupação mapear também esses grupos, porque eles também fazem cultura, eles também têm uma contribuição importante para nos dar. Então, a maior parte dos dados que a gente costuma pegar estão nesse sentido, né? As pesquisas que a gente faz, elas são voltadas para esses grupos, para a possibilidade de políticas públicas que atendam às necessidades desses grupos. É uma característica que a cidade tem e que o Brasil tem, é a desigualdade social e também o poder desses grupos, né? O poder cultural que esses grupos têm. O Brasil, a sua cultura é sustentada por esses grupos, assim como em Bauru. E aí, depois dessas entrevistas, esses contatos, esses dados vão para o site também, né, do NEL? Isso, a gente tem um mapeamento, né, que é numa plataforma do Google Maps. Então, lá a gente colocou todas as informações que a gente coletou durante as entrevistas. Então, tem as informações dos arranjos, né, que fazem parte, quem são essas pessoas, qual é o nome desse arranjo, onde se localiza, qual que é a atividade, por que essa virou atividade e, principalmente, qual que é a consequência, né, qual que é a devolutiva social desse arranjo para a comunidade que está inserida. E esse mapeamento ele está aberto, ele está disponível no nosso site, é uma plataforma acessível, então basta entrar para conhecer um pouquinho do que a gente descobriu aqui na cidade e a gente sabe que tem muito mais por aí, que a gente também precisa conhecer. Agora nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco a gente continua falando sobre economia criativa em um bate-papo com o professor e pesquisador da Unesp, Juarez Xavier. O Artefato volta já.
bem-vindo, professor Obrigado. Juarez. Obrigado. Obrigada, viu? Eu que Bem-vindo agradeço. aqui, ó, nosso cantinho aqui do artefato. Obrigado. A gente iniciou o programa explicando o que é a economia criativa em geral, né? Que é um setor econômico formado pelas indústrias criativas, né? Ou seja, atividades que geram trabalho, né? E renda também, que tem como seu produto a matéria-prima, a criatividade e o conhecimento. Ou seja, áreas voltadas para as artes, como moda, design, né? As tecnologias também, né? Criação de aplicativos, de games, enfim. Eu queria que o professor começasse nos explicando em quais pontos a economia criativa ela se difere da economia tradicional, né? Quais as principais diferenças para a gente entender um pouco mais desse universo da economia criativa? Legal, um prazer estar aqui contigo. A questão fundamental é o seguinte, a antiga economia, ela teve como marco principal o século XX. Então você tinha como matriz principal dessa economia o petróleo e todos os arranjos econômicos, políticos e sociais constituídos a partir dessa matriz energética. No século XXI, você tem uma nova economia, uma economia que ela está muito mais pautada na produção do conhecimento que propriamente em questões tangíveis. Então a grande diferença que você tem é que você tinha uma economia muito pautada na produção do tangível, que criou uma situação quase de insustentabilidade do planeta e abre-se uma possibilidade da economia do século XXI de você ter uma economia pautada no conhecimento, na criatividade e que não polui, pelo contrário, né? Cria possibilidades de sustentabilidade muito mais efetivas do que no século passado. Grosso modo seria isso. Legal. Agora, a gente pode considerar a economia criativa uma nova economia? Sim e não. Ela é nova e também não é nova. Não é tão nova assim, Mas né? a criatividade sempre foi um fator importante de desenvolvimento humano, de modo geral. Sim. Nos anos 30 do século passado, um grupo de pesquisadores já tinha se debruçado sobre a questão da cultura como sendo um fator fundamental. O que é que mudou a partir dos anos 90? Duas questões importantes. A primeira é que há um processo de esgotamento mesmo daquele modelo de desenvolvimento econômico-social, muito poluidor, começa a ter uma queda acentuada de rentabilidade desse tipo de trabalho, você começa a ter mais produção com menos pessoas, então você começa a ter problemas sociais bastante consistentes naquele modelo, né? Hoje você está numa situação que você produz mais com menos pessoas. Então há uma mudança substantiva do ponto de vista econômico-social. E há uma mudança nas políticas institucionais. Nos anos 90, a Austrália ela desenvolve um programa chamado Creative Nation, Nação Criativa, e a tentativa era tentar mostrar como era possível gerar uma outra indústria a partir da questão do conhecimento. Logo depois, 3 anos depois, em 97, o governo Tony Blair ele assume isso como política institucional. E ao assumir como política institucional, sinaliza para o resto do mundo a necessidade de lidar com esse novo fenômeno, essa nova forma de organização da economia da cultura ou da economia criativa. A Organização das Nações Unidas, a sua parte que lida com desenvolvimento e desenvolvimento econômico e social, que é a UNCTAD, se debruçou sobre esse fenômeno e começou a estudar isso, né? Qual a dimensão, a magnitude desse projeto. E viu que era a única parte da economia que crescia, uma parte voltada à tecnologia, voltada à cultura e voltada à articulação com a economia. Então moldou-se um projeto, mas dentro daquilo que já vinha sendo desenvolvido pelas principais economias do mundo, né, ao longo do século XX. Então é nova pelo seu novo formato institucional, mas é antiga porque se baseia na inteligência, na criatividade e na cultura, que são sempre fatores importantes para o desenvolvimento humano, lá dos tempos mais remotos até os tempos mais contemporâneos. A criatividade, a inteligência, ela sempre foi um fator importante desse tipo de desenvolvimento. Com certeza. Agora, na prática, como dar valor, né? Como mercantilizar o que é imaterial, né? Como fazer isso? Não, eu tenho vários projetos importantes. E a primeira questão que eu acho fundamental, é necessário que tenhamos uma política institucional. É necessário isso, né? O aporte institucional dessas ações políticas. Segunda questão importante, definir quais são os centros prioritários que essa economia pode ter numa determinada localidade. Por exemplo, São Paulo. Até o século passado, São Paulo era uma cidade industrial, né? Toda a riqueza, o PIB paulistano era todo pautado na grande indústria. Hoje não. Hoje São Paulo é fundamentalmente uma cidade de serviço,
portanto baseado na economia criativa. Então viu-se a vocação da cidade de São Paulo, a partir daí pensou-se uma política institucional e as formas dos arranjos produtivos locais foram criando mecanismos para lidar com essa situação nova. Por exemplo, a São Paulo Fashion Week, que é um dos traços mais importantes de desenvolvimento da economia criativa em São Paulo. É uma das 5 maiores feiras do mundo. Você tem Nova York, você tem Milão, você tem Paris, você tem Londres e tem São Paulo. Então, o que ela agrega do ponto de vista tecnológico, o que ela agrega do ponto de vista social, o que ela agrega do ponto de vista econômico, você cria uma cadeia toda voltada para São Paulo Fashion Week. Então você tem uma política pública que sustenta essa atividade. Um aspecto importante é que as cidades, os países precisam localizar aquela sua vocação, não a vocação natural, mas aqueles arranjos que já estão pelo território e potencializá-los a partir de políticas institucionais. E o terceiro fator fundamental é a possibilidade para que os criativos possam se envolver nesses projetos. É fundamental que você tenha essa categoria de criativos envolvidos com essas atividades, porque, na verdade, eles trazem as respostas necessárias, né? Então, são necessários esses 3 aspectos: a política institucional, a localização da vocação como locus e logos de uma cidade e os criativos para poder desenvolver tais políticas. Sim. Está havendo esse interesse para divulgar, para incentivar as iniciativas voltadas para a economia criativa? Sim, por várias razões, né? Na época, o Unquitad era dirigido por um brasileiro, o Rubens Recupero. E uma das principais pesquisadoras na época, Edna dos Santos Duisenberg, também brasileira. Então, eles ajudaram a criar uma consciência política sobre essa necessidade. Logo no início do governo Lula, houve um grande seminário organizado por estrategistas, economistas, pesquisadores, e em 2011 o governo adotou a Secretaria da Economia Criativa. Foi uma grande iniciativa porque deflagra um processo bastante interessante de desenvolvimento e discussão sobre essa questão no Brasil. Imediatamente São Paulo, que já tinha uma certa vocação dentro dessa perspectiva, e o Rio de Janeiro, em função dos grandes eventos marcados para aquela cidade, começaram a pensar suas próprias políticas e desenvolveram várias iniciativas importantes. Então você tem uma iniciativa institucional do governo federal, mas tem também iniciativas dos governos estaduais e das cidades. Bauru, que começa também com uma certa política nessa área, houve uma reunião há pouco tempo atrás, da qual o Unesp participou, o Sebrae, o Unesp, a Prefeitura, com a possibilidade de pensar a constituição de um desenho de um parque tecnológico para Bauru. Iniciativas que já apontam a possibilidade de você pensar alternativas nessa transição da velha para a nova economia. Trabalhar com o conhecimento, com a criatividade, deve gerar também novas relações de trabalho, né? Já tem bastante estudos nessa área, né? Falando sobre as chamadas classes criativas, né? Então você tem 2 modalidades diferentes de trabalho. Você tem criativos que trabalham em áreas que não são de economia criativa. Por exemplo, quem trabalha com desenvolvimento de software, que trabalha nas grandes indústrias. Então você tem dentro da grande indústria um setor que trabalha especificamente com a economia criativa, ou com saberes da economia criativa. E você tem outros segmentos de mercado que trabalham totalmente com a economia criativa. Você citou alguns deles, a moda, por exemplo, o cinema, a publicidade, a produção de audiovisual. Então você tem espaços diferentes. E você tem tido, e isso é interessante, uma mudança no comportamento desses setores nas relações de trabalho, né? Eles procuram ter uma relação muito mais com a produção do que propriamente com a atividade profissional. É uma característica que tem sido apontado, uma das características apontadas por essa nova geração. Elas ficam menos tempo no trabalho, elas circulam muito mais, por várias razões, e estabelecem novas relações de trabalho. É óbvio, né, considerando que é necessário você manter um marco regulatório para que não haja exploração da mão de obra criativa. Mas existe uma nova relação, uma nova forma de lidar com esse processo. Muitas vezes a atividade profissional ela é um momento para você poder fazer um empreendedorismo que você considera mais interessante. Então, o trabalho é quase uma startup para que eles possam desenvolver projetos fora da universidade, daquela área de trabalho. Muitas vezes esses criativos reorganizam arranjos produtivos, então eles trabalham numa área, mas também desenvolvem suas próprias atividades. Então você tem uma mudança substantiva daquilo que a gente poderia chamar das relações de trabalho. Você sai de uma relação de trabalho naquilo que o Bauman chamava mais sólida para relações mais líquidas.
dinâmicas, mais criativas. É óbvio que se faz necessário nessa nova ecologia pensar novos marcos regulatórios, para que também não haja exploração da mão de obra. Mas você começa a perceber mudanças substantivas na forma com que esses criativos lidam com o mercado de trabalho, que é bastante diferente do que era no século passado. Legal. Agora, como pesquisador da área, você coordena o Neocriativa também, né? Que é um projeto da Unesp, aqui em Bauru, que a gente conheceu no primeiro bloco aqui do programa. Como pesquisador, né? Qual o principal papel, a importância da economia criativa hoje? Assim? Nós estamos trabalhando com assim, 3 grandes vetores. Né? Um é para tentar entender mesmo como a especificidade da economia criativa no Brasil, entendendo que ela é uma alternativa dentro do sistema produtivo atual e não uma alternativa ao sistema. Né? E isso faz uma grande diferença. E queríamos, nesse processo, discutir mais com segmentos subalternos, como é que setores da sociedade lidavam com essa nova condição tecnológica para produzir trabalho, renda e possibilidades criativas. Um segundo fator para nós interessante era a formação de pessoas. Nós queríamos formar pessoas dentro do recorte da economia criativa. Aí pautado na linha de observação da UNCTAD. Ela trabalha com uma visão de que você tem 4 grandes vetores e esses vetores são fundamentais para a economia criativa. Mídia, artes de modo geral, patrimônio material e imaterial, inovações técnicas funcionais. Então a gente se preocupou em trabalhar com a perspectiva de formação nesse enquadramento. E o terceiro fator fundamental para nós era desenvolver alguma coisa que pudesse fazer a experimentação disso no território de Bauru. Então começamos a fazer esse mapeamento para pensar uma política pública. Então esses exercícios que nós temos feito é no sentido de aprimorarmos melhor o conceito de economia criativa dentro de uma cultura própria do Brasil e como a universidade poderia contribuir com a cidade. Muito obrigada, viu, professor Juarez? Acho que a gente conseguiu explicar bem, né, o que é a economia criativa e que os estudos de vocês, as pesquisas, continuem trazendo esses benefícios para que a gente veja cada vez mais indústrias pautadas aí no conhecimento, né, e na criatividade. Que bom, que bom. Eu acho que é sempre um projeto permanente de pesquisa, né? Muda a situação, muda o cenário, muda também as perspectivas da economia criativa. Mas acho que é um campo importante que precisa ser compreendido, assimilado e transformado em políticas públicas. Com certeza. O terceiro bloco é dedicado às artes e já que estamos falando de economia criativa, vamos conhecer alguns projetos artísticos bem-sucedidos nessa área. Uma iniciativa divertida é a cabine de fotos ambulantes, a Instabike, um dos projetos do estúdio de criação Instafoto. Eles se consideram a primeira bicicleta fotográfica do mundo. E com a possibilidade da mobilidade, a proposta é levar a fotografia para espaços como parques, praças ou festivais. Além de guardar a lembrança, o usuário ainda pode compartilhar o registro no mesmo momento em redes sociais. Um outro exemplo que inclusive está citado no projeto Neocriativa é a Casa do Circo, um espaço que reúne o ensino de diversas modalidades circenses para adultos e crianças. A gente está enquadrado, assim, né, classificado dentro do circo moderno, que é o circo que já não está mais dentro da lona, a gente está num espaço que não é itinerante, a gente tem uma escola fixa e hoje a gente tem outros professores aqui dentro da casa que também aprenderam aqui comigo e passam para essas crianças, para esses adultos, adolescentes que hoje vêm buscar. A gente separa as modalidades do circo, que são inúmeras, né, malabares, o próprio tecido, os aéreos em geral, trapézio, lira, tem as acrobacias de solo e a gente tem uma aula que a gente consegue trabalhar um pouquinho de tudo. Eventualmente a gente faz aqui na casa um evento que a gente chama de Circorama, que é onde a gente abre espaço para os alunos. Então é mais uma característica do porquê procuram a gente. Então as pessoas também têm essa vontade de se apresentar, de criar algo, né? Eu fico extremamente realizada de poder passar esse conhecimento. Logo que a gente abriu, muitas pessoas tinham um preconceito do aula de circo, o que é isso, né?
E quando as pessoas vão conhecendo, elas vão se encantando cada vez mais. Eu acho que é porque é o natural do circo, né? O circo, ele encanta mesmo, não tem como não se encantar. Então, poder passar esse conhecimento milenar, assim, né, de tão grande riqueza cultural, eu fico muito feliz de estar dando certo o espaço, de ver as crianças crescendo, aprendendo isso, né, tendo esse contato com a arte, não só a arte do circo, né, que é fantástica, mas com a arte em geral. Assim a gente encerra mais um Artefato. Espero que a gente tenha tirado todas as suas dúvidas sobre economia criativa e, quem sabe, feito você pensar, né, em algumas possibilidades nesta área. Eu me despeço de vocês, mas semana que vem tem Artefato de novo, recheado de temas relacionados ao universo cultural, comportamental e artístico. E, claro, projetos incríveis relacionados à Unesp. Então, até a próxima edição chegar, você pode interagir com a gente através do Facebook. Curta a nossa página, é facebook.com/programa Artefato, e aproveite para nos mandar críticas e sugestões. A sua opinião é sempre muito bem-vinda. E a gente se vê, é claro, no próximo programa. Então, até lá. Tchau, tchau!